Está tão difícil encontrar um ponto de consenso em torno do reajuste dos policiais, a chamada PEC 300. O deputado Lincoln Portela, do PR de Minas, vem acompanhando este assunto, está aqui com a gente e participa desta edição do Palavra Aberta. Deputado, o senhor está otimista ou o senhor está pessimista? Paulo, na realidade, nenhuma coisa nem outra. Eu estou preocupado com a maneira como a qual a segurança pública vem sendo tratada no Brasil. Nós já sabemos da dificuldade da segurança pública e agora os homens que trabalham na rua, que não têm as devidas condições para esse trabalho e nem condições financeiras, não estão sendo tratados da maneira que deveriam ser tratados. A seu ver, o que está prejudicando o andamento dessa matéria? Essa PEC andou, parou, e aí começou uma confusão. A gente observa toda semana levas e levas de policiais civis e militares ocupando as dependências da Câmara na tentativa de forçar a votação do projeto, e o projeto não vai a votos. É uma pena, porque o projeto é resultado, a PEC é resultado de audiências públicas feitas em todo o Brasil, diga-se de passagem, incentivadas até pelo próprio governo, que dizia aos manifestantes ou aos integrantes da segurança pública, tanto policiais civis, militares e bombeiros, que eles deveriam, claro, buscar as suas reivindicações. E eles fizeram isso. Essa PEC tramita desde 2008 aqui na Câmara dos Deputados e depois foi para as comissões e agora veio para plenário. E uma pena que ela ficou votada pela metade. Ela já tinha sido aprovada quando algumas emendas foram colocadas, alguns destaques de bancada foram colocados. E eu costumo chamar essas emendas destacadas de emendas assassinativas, para assassinar o projeto, para matar o projeto. O projeto, originalmente, ele prevê apenas a equiparação dos salários policiais civis, militares e bombeiros do resto do país aos salários pagos a esses mesmos agentes de segurança e de bombeiros no Distrito Federal. Exatamente. É claro que a criação de um fundo seria de extrema importância. Claro que um diálogo com os governadores também seria uma coisa salutar a esta PEC. E claro que o governo federal também deve participar desse diálogo e não fugir dele. Então nós estamos esperando que essa solução seja encontrada. Mas a PEC é basicamente isso. Está faltando dinheiro, deputado? Falta vontade. O governo alega o quê para não votar ou para não conceder esse reajuste? Primeiro, o governo não quer colocar valores na Constituição. Porque se valores forem colocados na Constituição, o governo poderia estar abrindo espaço, abrindo brecha, para que outras categorias também assim o fizessem. Isso poderia ser um grande problema. Poderia também cair no Supremo, né? Também. Mas você pode, isso é uma disposição transitória, você pode inclusive remeter isso para uma lei. E você faz uma vacância legis em cima disso e há espaço para poder resolver essa questão. É questão de boa vontade, tão somente. Você pode conceder o reajuste e delegar a uma legislação complementar, claro, os percentuais a serem fixados. E é o que está escrito, inclusive, na PEC, né? É isso? Está escrito na PEC. E por que eles alegam que poderia ser inconstitucional? Porque se há nas disposições transitórias, não seria inconstitucional. Exatamente. Essa é a grande discussão, porque eles dizem que na Constituição não se pode colocar valores, né? Há muito que se discutir nesse contexto. Mas a partir do momento que for remetido por lei, não há nenhum mínimo problema. Agora, deputado, a gente quando entra aqui pelo anexo 2, até mesmo aqui pela entrada principal, a gente observa as aglomerações. E normalmente a gente observa muitos policiais mais idosos. São eles os que estão necessitando mais desse reajuste que a PEC promove? Olha, interessante, Paulo, você falou uma coisa muito séria, que talvez o governo não tenha atinado. Eu falei isso no Colégio de Líderes na última reunião. As pessoas que estão vindo aqui são policiais que estão ou aposentados, feridos por bala, por tiro, né? Alguém que já sofreu sequelas no exercício da profissão. Sequelas no exercício da profissão, pessoas com sequelas emocionais, problemas psiquiátricos, problemas psíquicos, pelo menos 20%, esse dado pode não ser muito preciso, porque ele pode ser até para mais, de policiais militares hoje se encontram afastados por problemas psiquiátricos e psicológicos. Então nós precisamos ficar atentos a isso. E esta casa está fazendo uma pressão psicológica muito grande, uma tortura psicológica nessas pessoas. O que o senhor teme objetivamente, deputado? Eu temo o caos.
Alguém disse uma vez que quando o caos é estabelecido, a solução precisa ser encontrada. Eu temo o caos. Um dia desses, numa dessas votações, em que a votação foi anunciada, porém procrastinada, e não adianta querer usar outro argumento para dizer que foi outro motivo, mas ela foi nitidamente procrastinada, quase que esse caos acontece na Câmara. Eu estava vendo a hora em que policiais, essas pessoas pulariam das galerias lá embaixo, porque chega a ser desrespeito. Alguns parlamentares alegam que estão sendo desrespeitados com a maneira com a qual os policiais civis, militares e bombeiros fazem o seu lobby, o seu trabalho. Mas quem desrespeita quem? É mais ou menos aquela história, né? Quem é que tem razão da história? Então eu temo por um problema sério, porque ninguém aguenta mais e esse pessoal não está aguentando. Eu não estou com isso incitando a violência, eu não estou com isso querendo fazer nenhum movimento nesse contexto, porque toda violência... Apenas prevendo e tentando abortar o... Exatamente, estou avisando. Falta de avisar, não está sendo, não foi. E eu tenho avisado no colégio de líderes, em plenário, eu tenho conversado muito nesse sentido. Esperamos que essa solução aconteça o mais rápido possível, porque nós não estamos mexendo com sindicalistas organizados. Você não pode comparar uma luta de classe de policiais com sindicalistas. O contexto é outro, a forma de vida é outra, o caráter é outro, a personalidade é outra, o caráter do contexto de trabalho. Então, é muito difícil. Então, essas pessoas precisam ser respeitadas. Claro que elas precisam entender também o momento político e que na política, às vezes, há um hiato para poder resolver algumas questões. Estamos vivendo um hiato, mas como é que nós estamos colocando sobre esse valor político, sobre esse momento político que está sendo vivido? Não estamos colocando. Deputado, considerando-se que a gente está vivendo um ano eleitoral, considerando-se que a gente vai se aproximando rapidamente do recesso, e considerando-se também a criação desta comissão, o senhor mantém essa preocupação? O senhor acha que pode-se entrar nesse recesso sem ter votado essa matéria? Eu mantenho um pouco dessa preocupação. Porém, essas conversas estão mudando um pouco o rumo. O governo está se prontificando, até mesmo a pedido dos líderes do movimento, tanto líderes fora da casa quanto dentro da casa, que então o governo apresente uma outra proposta. Porque até agora o governo está dizendo não, 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 mas não apresentou uma proposta. Exatamente. Então foi pedido por parte do movimento, por parte dos parlamentares que lideram o movimento, que o governo apresentasse essa proposta para que assim encontrássemos a devida solução. É torcer. É verdade, é trabalhar. Deputado, muito obrigado pela sua participação. Tendo novidades nesse assunto, volte aqui, que será muito bem-vindo. O povo brasileiro tem muita atenção nesse assunto. Obrigado, Paulo. Prazer muito grande estar aqui. Um abraço e até a próxima.